O cenário mudou, mas a balela é a mesma. Vamos ver um vídeo aqui, Goré, que apareceu na minha tela. O nome do vídeo é 17 anos e encontrado só com 16 quilos. Reticências, Pipe, Mike Mansholt. O nome do canal é Ju Cassini. Bora lá ver esse vídeo. Esse caso é um dos mistérios sem solução mais sinistros que você vai ouvir. Ou será mesmo? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e hoje estou posicionada estrategicamente pra estrela do canal aparecer aqui atrás. Desde que eu coloquei esse sofá aí, ela nunca mais quis aparecer no cenário, né? Então agora a gente vai deixar posicionado pra ela aparecer também, porque toda vez que eu venho gravar, eu chamo a Área e ela vem junto. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho enquanto ela fica aqui no meio, tá bom? É, gato. Bom, sem mais enrolação, bora pra história de hoje. Abertura da hora. O Mike tinha acabado de voltar de uma viagem velejando com o pai. O pai dele, o Bernd, adorava esse esporte e ele sempre estimulou o Mike, desde pequeno, a fazer esses esportes radicais. Os dois sempre tiveram o costume de fazer essas aventuras juntos e o Mike adorava. Isso não só aproximava ele do pai, como ele também sentia uma adrenalina que ele não conseguia encontrar em outras partes da vida dele. Ele estava sempre se desafiando, então ele já tinha tentado patinação, mergulho, ginástica, mas esse menino aí é daqueles meninos enérgicos, cara, que tem energia pra pega e não dorme nem a pau. Aí o pai vai enfiando um monte de coisa pro guri fazer, sabe? que ele realmente gostou era a escalada e a mountain bike. O Mike nasceu na Alemanha e a família dele era composta pelos pais e a irmã Marie. Em 2016, ele estava vivendo a melhor fase da vida dele. Ele tinha 17 anos e se formou como primeiro da turma na escola. Depois, ele já tinha uma vaga para estudar na Airbus, que era uma universidade que ficava em Bremen. Eu fiquei bem curiosa para saber o que era essa Airbus, porque para mim não fazia nem sentido ser o nome de uma escola. Mas aí eu olhei o site deles e basicamente eles são famosos internacionalmente como uma companhia aeroespacial e tem vários cursos para você fazer. Então é para quem se interessa em tecnologia, TI ou até business, assim, tipo... Como eu posso traduzir business? Business parece Intelligence, aquelas pessoas, BI. tipo, ai, gente, não sei fazer tradução para português. Mas não é isso, é porque eu tô vendo o site agora e aí tá escrito business, será que a gente falaria, tipo, comércio? Enfim, irrelevante, mas o Mike já estava com uma vaga ali garantida. Ele se dava muito bem com a família, como eu falei, ele tinha esse contato muito próximo com o pai, ele estava namorando e tinha vários amigos. Ele sempre fazia viagens junto com os pais, mas dessa vez ele decidiu fazer diferente. Ele queria fazer uma viagem junto com a namorada para a ilha de Malta. A ilha de Malta fica ali bem perto da Itália, mas também é próximo da Alemanha. Uma das viagens mais low cost que tem para você fazer é ir para lá, hein? Anota aí, galera, se vocês quiserem viajar um pouco mais barato, vai pra lá. Na época, a namorada dele estava fazendo um curso de férias na ilha, então ele decidiu que seria uma ótima hora para ele viajar, encontrar ela e ficar um tempinho juntos. Inclusive, Malta é um destino muito famoso para as pessoas que querem aprender inglês. Eu conheço vários amigos que foram fazer esse curso de férias, passar um mês lá para poder ter esse estudo da língua, tem uns cursos de férias mais curtos. Então, ele partiu para lá e ficou 2 dias com a namorada. Era bem o finzinho do curso dela, então logo ela já estava de volta para a Alemanha. Só que como ele tinha interesse nessas trilhas, fazer essas escaladas, ele percebeu que a ilha era um lugar perfeito para isso. Lá tem muitos esportes, como ciclismo também. Então ele falou para ela, quer saber? A gente passou esses 2 dias aqui juntos, eu acho que eu vou estender alguns dias para poder fazer esses esportes, já que assim, a gente não tem informações sobre isso, mas eu imagino que a namorada dele não acompanhava tanto ele nessas aventuras. Então, até para não desperdiçar os dias que eles estavam juntos fazendo coisas que só ele gostava, ele preferiu estender e ficar lá enquanto ela voltava. Uma coisa que chama muita atenção em Malta são os penhascos, inclusive tem um conhecido que se chama Dingley Cliffs. Eles ficam bem na costa da ilha e tem uma vista muito bonita para o mar. O local tá a 253
metros acima do nível do mar. Ok. Então, se você tá ali acima dos penhascos, você consegue ver muita coisa de longe. Vou deixar umas fotos pra vocês. Depois que a namorada dele foi embora, no dia 18 de julho, o Mike alugou uma bicicleta para poder explorar o local. Ele avisou os pais que ele ia ficar mais alguns dias, não teve problema algum, os pais confiavam nele e sabiam que ele sabia se cuidar, e logo logo ele estava de volta, afinal ele só ia estender 5 dias de viagem. Nesse mesmo dia, ele mandou uma mensagem de voz para a namorada dele. Nessa mensagem de voz, ele parecia tranquilo, comentando sobre os locais de Malta, parecia animado, não tinha nada fora do normal. Ele também falou que ele ia mandar algumas fotos para a namorada dos lugares mais íngremes, para ela ver. A namorada respondeu ali o áudio, ficou esperando ele voltar com as notícias e contar como que tinha sido a trajetória dele, só que o Mike não apareceu naquele dia. Ninguém achou isso muito estranho, porque eles imaginaram que ele deveria ter voltado muito cansado, deitou no hotel e já foi dormir. No dia Eu faço muito isso, cara. Eu respondo as pessoas num dia, no outro dia eu apareço do nada. Eu tenho que parar com isso. Tem que parar. Qualquer dia você é abduzida aí. No dia seguinte, o Mike também não apareceu. E aí a namorada e os pais começaram a ficar preocupados de que talvez ele tivesse perdido o celular ou tivesse sido roubado. Ou então, será que ele tinha deixado as redes sociais um pouco de lado para poder focar na aventura dele e curtir o momento e depois ele ia Difícil. aparecer? Apesar de não ser muito do feitio do Mike isso, também estava sendo uma das primeiras viagens que ele fazia sozinho. Então, sei lá, às vezes ele só estava muito ocupado, se divertindo, e logo logo ele ia aparecer. No dia 22 de julho, a família e a namorada foram esperar no aeroporto o voo do Mike para recebê-lo de volta. Só que o Mike não voltou. É claro que agora não tem dúvidas de que alguma coisa aconteceu com ele, então os familiares entraram em contato com a polícia. A gente sabe que esses casos que acontecem internacionalmente são muito difíceis. A gente teve um exemplo muito claro da Juliana Marins que aconteceu agora na Indonésia, porque, por exemplo, os policiais do local onde você mora não podem fazer nada sem autorização da polícia do outro país. A gente tem toda a questão de soberania. Então, eles precisaram entrar em contato com as autoridades alemãs para falar com as autoridades de Malta. Apesar disso, as autoridades de Malta foram muito solistas e eles começaram as buscas quase que imediatamente. O pai do Mike também foi para o país para ajudar. A gente tinha algumas dicas de onde ele poderia ter ido. Os policiais sabiam os trajetos mais comuns em que os ciclistas passavam por ali. Só que encontrar uma pessoa naquele meio era uma tarefa um pouco difícil. Por quê? Primeiro, por conta do terreno. Segundo, porque tinha muitos arbustos, a vegetação era grande e aqueles penhascos também eram perigosos. Os dias foram se passando sem encontrar nada do Mike, mas não demorou muito tempo para eles terem notícias. No dia 26 de julho, por volta das 10 da manhã, o corpo dele infelizmente foi encontrado. A forma que ele estava e o local onde ele foi encontrado foi bem estranho. Ele estava deitado em uma cavidade rochosa a 30 metros embaixo do topo das rochas do penhasco. Como ele estava dentro dessa cavidade, foi muito difícil encontrar o corpo, porque se você estivesse lá em cima, olhando para baixo, você não conseguiria vê-lo. A bicicleta dele foi encontrada pendurada em um arbusto, mas ela estava até que bem, não tinha sinais de um acidente muito claro. Só piora a situação, né? Baseado no título do vídeo, né? Como que a galera em Malta faz isso? Eu não entendi ainda. Será que é um gringo que foi lá e fez isso esperando outros gringos? Porque nunca ouvi falar sobre em Malta isso. O pneu estava furado e ela estava com pequenos arranhões. O óculos do Mike e os sapatos dele também foram encontrados com ele. Ele tinha tirado os sapatos e talvez colocado o óculos de lado. Ele Que também azar. estava muito magro. O veredito dos investigadores na época era de que o Mike tinha desviado o caminho que estava fazendo e acabou caindo do penhasco. Eles disseram que tinham fraturas nas costas dele, então isso foi um sinal que daria a entender uma queda. Só que logo a gente foi vendo algumas inconsistências. Primeiro, como que o corpo do Mike foi parar nessa cavidade escondida? Se ele tivesse caído do penhasco, ele não pararia ali especificamente. Pela altura da queda, a bicicleta também ia estar muito mais danificada. Foi feita uma autópsia em Malta e depois o corpo foi enviado para a Alemanha. Foi a mesma coisa que aconteceu no caso da Juliana. Então os médicos de Malta dão um veredito ali do que eles acreditam que foi a causa da morte, e aí eles teriam que deixar o corpo embalsamado para mandar para a Alemanha, para os médicos alemães também fazerem as suas análises e tirarem suas próprias conclusões. Só que quando o corpo dele voltou para a Alemanha, ele estava muito estranho. Primeiro, que o Mike estava pesando só 16 quilos. Só que o Mike
Mike Rapaz. era alto, ele tinha alguns músculos também, então foi meio estranho. Quando eles abriram o corpo, eles também perceberam que os órgãos não estavam lá dentro. Tava faltando o coração, os pulmões, o fígado, Oxe. o pâncreas, um de seus rins, glândulas suprarrenais, bexiga, próstata, estômago, intestino delgado e o próprio cérebro. Os médicos alemães ficaram tipo: alô? E aí, quem que eu cobro, né? Porque se Malta mandou assim e Malta constatou uma coisa, quem eu vou cobrar isso, né? O governo cobra quem? Alguém me explica o que está acontecendo aqui? E aí os investigadores em Malta alegaram que a falta desses órgãos seria por conta dos animais da região. Eles acreditavam que pelo corpo ter ficado exposto aos elementos por tanto tempo, tantos dias, os animais ali da região teriam passado e comido os órgãos dele. Eles também disseram que o cérebro teria entrado em decomposição por conta do calor do local. Se eu não me engano, eles falaram que o cérebro se liquefez. Eu não sou médica, então se alguém for, explica aí nos comentários, porque eu não sei como funciona isso. Os médicos alemães não acreditavam nessa hipótese, primeiro porque eles não encontraram nenhuma marca no corpo que indicasse mordida animal. Eles falaram que o cérebro poderia até ter entrado nesse estado liquefeito, mas não por completo. O que chamou mais atenção é que o Mike não tinha ossos quebrados e as costas dele não estavam com fraturas, contrariando a primeira autópsia dos médicos de Malta. A família do Mike, como vocês devem imaginar, ficou desesperada com essas novas informações. Eles continuaram correndo atrás das autoridades para alguém explicar de verdade o que tinha acontecido, mas não tinha um suspeito, não tinha nenhuma evidência. Será que isso é pra não espantar turista em Malta? Porque, porra, abafaram demais essa história, né? Sei lá, achei muito mal contada. Outra coisa que rolou é que o Mike, a gente consegue ver ele em imagens de câmeras de segurança quando ele tá saindo para sua aventura. E dá pra ver que ele tá com uma mochila. Nessa mochila tinha cerca de 600 euros, o celular dele, e ele também tava com uma GoPro que os pais acreditam que estava presa no cinto dele. Só que tanto a mochila quanto esses itens nunca foram encontrados. Só piora. Nenhuma outra investigação para encontrar o celular do Mike teve sucesso, porque se a gente encontrasse o celular dele, talvez a gente conseguiria alguma informação da localização. A gente também poderia encontrar se o Mike tentou pedir ajuda ou coisa do tipo. As autoridades de Malta continuaram com as mesmas alegações, dizendo que não tem nenhuma suspeita de que isso foi um crime. Eles Como acreditam não? mesmo que foi um acidente, que talvez o Mike estava andando de bicicleta e aí ele se perdeu, ele parou em uma clareira para descansar, tentou pedir ajuda, mas não tinha ninguém ali para ajudá-lo e ele teria falecido por desidratação e sentido coisas do algum. tipo. Por isso que ele tá O cara faz esporte, o cara faz as paradas e como assim do nada ele some? Como assim do nada ele fica perdido? Não faz sentido isso aí. estava tão magro. Eles também disseram que os pertences talvez tivessem sido roubados por outros turistas que estavam passando por ali. Mas aí é bizarro Porra, aí pensar é muito que uma desumano. pessoa roubou coisas de um corpo e não reportou para as autoridades. Total. Seria algo muito sinistro e... enfim, não quero nem pensar nessa hipótese. A família do Mike nunca aceitou essa teoria e o pai dele chegou a oferecer 10 mil euros por qualquer informação que pudesse ajudar no caso do filho ou para pessoas que tivessem com os pertences dele, como a GoPro ou o celular, para devolver e ver se eles conseguem encontrar alguma outra coisa. Como vocês devem imaginar, muitas teorias surgiram a partir desse caso. Uma delas seria o tráfico de órgãos, que eu acho que vocês também devem ter pensado. Essa teoria foi refutada diversas vezes. Primeiro porque disseram que para remover os órgãos naquela situação seria bastante complicado. Tipo, o local não tinha nenhuma condição médica ideal para retirar os órgãos. E eu não sei como que funciona o tráfico, se eles realmente fazem no meio do nada ou se eles levam a pessoa para algum lugar. Mas eu Pergunta pra imagino que China. sim, né? Que eles levam a pessoa para um lugar para poder remover o órgão e conseguir vender, senão o órgão vai ser inútil. Uma outra teoria foi que algum motorista poderia ter acertado o Mike de bicicleta na estrada. Isso deixaria a bicicleta levemente arranhada e com avarias, e aí o Mike desviou do caminho e caiu no penhasco. O motorista poderia não ter se Sei apresentado não. às autoridades ou não ter informado o que aconteceu por medo de ser preso. Não E ter as nenhum paradas ferimento que furtada condiz que com sumiu? um atropelamento, por exemplo. E mesmo que ele não tivesse ferimentos com a batida, para cair daquela forma no penhasco, numa altura tão grande, ele teria que ter quebrado alguma coisa. O pai do Mike tem sua própria teoria. Ele acredita que o Mike, sendo
um alpinista muito habilidoso, decidiu pegar um atalho para chegar mais rápido no destino dele, porque aquele dia em Malta estava muito quente, o sol estava escaldante. Então ele poderia ter começado a escalada com a bicicleta e depois ele desistiu da ideia porque estava se cansando de forma redobrada. Então ele imagina que talvez o Mike estava escalando com a bicicleta pendurada junto. Por conta do calor e da exaustão, ele pode ter tido uma insolação e ficou desidratado. E aí nessa hora ele teria decidido deitar ali naquela cavidade para descansar, tirando os sapatos e o óculos de sol. Ele também acredita que ele pode ter tentado pedir ajuda em algum momento, mas como o local é muito deserto, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele teria falecido por conta da desidratação e da insolação, e os pertences teriam sido roubados por alguém que passava por lá em determinado momento. Caramba, Eu mas é tão quente acho que essa assim teoria lá? do pai dele faz bastante sentido. Faz e não faz, né? Porque eu achei muito otimista, assim, de pensar que, poxa, ninguém fez nada com meu filho. Porque é muito estranho você encontrar ele sem os órgãos, né? Eu acho meio otimista pensar que ninguém fez algo com ele. E eu imagino que vocês devem estar se perguntando, mas e os órgãos? Como que isso explica que os órgãos dele tinham desaparecido? Eu acredito, e essa é uma das teorias, que os médicos em Malta foram fazer a autópsia bem rapidinho ali, tiraram os órgãos para tentar descobrir o que aconteceu. E aí depois, como o corpo já estava muito decomposto e magro, eles não colocaram os órgãos de volta e já mandaram para a Alemanha. Isso é muito refutado pelas autoridades em Malta e também pelos médicos, porque parece que o médico que realizou a autópsia é um cara bem renomado, que já cuidou de vários casos. Mas eu também vi alguns artigos falando que nessa época o hospital estava um pouco cheio, eles estavam com bastante corpos para analisar, então não sei se pode ser uma coisa que passou despercebida. Extraviou, Tipo, será? eles analisaram o corpo e falaram, tá, não tem nada suspeito aqui, então vamos fechar e mandar para eles. Tem muita gente que acredita que os órgãos também foram levados para uma universidade para serem usados como estudo. Vocês sabem que isso acontece muito. E eu vi que tem até algumas pessoas que estavam investigando algumas universidades para ver se foi o caso, se eles receberam órgãos em Mas determinado. acho meio responsabilidade, né? Você pegar, fazer toda essa autópsia, arrancar os órgãos, não dar uma satisfação sobre esse órgão. Uma coisa é você não devolver, outra coisa é você não devolver e fingir que nada aconteceu. Dia, mas a gente não tem respostas para isso. Se a gente tivesse os órgãos, poderia ter uma análise um pouco melhor se o Mike de repente foi envenenado, se tinha alguma substância no corpo dele, ou até mesmo a gente conseguiria analisar melhor, se não fosse pela decomposição, que já estava avançada, se ele poderia ter sido sufocado, asfixiado, para poder determinar se aquilo foi um crime, se tinha uma segunda pessoa envolvida. Fora então, o que atrapalhou os objetos bastante que essa sumiram, né? investigação foi a ausência dos órgãos e também o corpo já está em um estado bem avançado de decomposição. O pai do Mike, a família toda, nunca desistiu de encontrar a verdadeira resposta para o que aconteceu com o filho. Em 2021, o caso foi reaberto pela insistência da família e parece que eles encontraram uma testemunha falando algumas coisas que estavam fazendo sentido naquele momento. Eu não consegui encontrar os detalhes dessa testemunha e essas atualizações do caso. Pelo que eu entendi, ainda não foi aberto ao público. Em uma entrevista que o pai dele deu, ele também disse que por conta dessa nova testemunha, ele tem certeza de que o filho não estava sozinho naquele dia. De acordo com ele, pelo menos uma pessoa estava com o Mike. Será que essa pessoa que estava com ele foi a pessoa que roubou os itens? Com certeza alguém sabe de alguma coisa, porque não faz sentido nenhum a mochila e a câmera e Sim. etc. ter desaparecido. Uma coisa curiosa também é que o pai tinha falado que o Mike estava com uma GoPro, e aí os investigadores voltaram com a câmera, dizendo que tinham encontrado a câmera dele, mas era uma câmera da Canon, e o pai dele falou, não, essa não é a câmera do meu filho. Pelo que eu tenho procurado nos artigos, parece que a última reportagem falando sobre o caso foi de 2021 mesmo, então não sei se a gente vai ter alguma atualização no futuro próximo ou não. Como eu já mencionei no vídeo, quando casos assim acontecem em outro país, é muito complicado. Eu vi algumas notícias falando que os investigadores e a justiça de Malta estão com o caso meio ali na gaveta. Até, por exemplo, imagina que acontece um caso com alguma pessoa
de fora do Brasil aqui. A gente tem tanta coisa rolando, tantos crimes que precisam ser solucionados aqui no Brasil, que eu imagino que esses casos de fora vão ficando na gaveta mesmo e não são a grande prioridade. O que é muito triste, porque se você é o familiar da pessoa e tá buscando respostas, você quer Pô, mas Malta tem tanto caso assim pra poder considerar isso como não prioridade, porque, pô, Malta não tem nada praticamente. aquele caso fique em primeiro lugar. Infelizmente não é assim, a gente não tem tantas mãos para cuidar de todos os casos ao mesmo tempo, mas eu acho que a gente pode tirar algumas informações e algumas dicas interessantes do caso do Mike. É óbvio que não foi culpa dele o que aconteceu, é uma história muito triste, muito trágica, e eu imagino que ele tenha tomado todas as precauções possíveis. Às vezes, mesmo a gente tomando todas as precauções, essas coisas acontecem, mas lembrem-se que é sempre importante, se vocês estiverem viajando ou até se vocês estiverem fazendo uma trilha próxima de onde vocês moram, sempre levem o celular, deixem a localização de vocês com alguém, sempre tentem ficar atentos aos arredores, se vocês estão em lugares mais vazios, e se protejam, tomem muito cuidado, porque nenhuma precaução é demais. Acho que também é sempre importante a gente ter o mínimo ali, uma garrafa de água, alguma coisa para comer quando tá muito quente, tentar se prevenir da melhor forma. E de novo, eu não quero que vocês achem que eu tô falando que o que aconteceu foi culpa do Mike ou culpa da vítima, mas eu acho que em todos esses casos a gente também pode tirar dicas pra gente mesmo do que a gente pode fazer pra proteção pessoal. Agora, muitas pessoas falam desse caso por conta desses órgãos que estão desaparecidos, de ser um grande mistério. Eu, na minha opinião, não acho que foi algo que tiraram os órgãos dele. Eu acho que pode ter sido um erro ali no hospital. Mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? E até a próxima. Estranho, muito estranho, por sinal. Bom, like, inscrição. E é isso. Pô, gostei do vídeo, cara.